Flávia Chaves deixou uma pergunta interessante aqui, ó. Cíntia, você acredita na possibilidade de uma criança manipular? Existe criança com a capacidade de manipulação ou isso é um aprendizado? Ah, pergunta capciosa, inclusive. Beijo, Ana. Te adoro. Fazendo pergunta difícil. Mas então, aí depende. Por quê? Vai depender da fase do desenvolvimento que aquela criança se encontra. Porque até determinada idade, ela literalmente não tem recurso neuropsíquico para fazer isso, para manipular. Então, claro que existem outras nuances que devem ser discutidas, mas dependendo da faixa etária da criança, é praticamente impossível que ela invente uma vivência de abuso. A partir de determinada faixa etária, pode ser que aconteça. Já aconteceu um caso, por exemplo, de falsa denúncia, que é um serviço gigante, porque para cada uma falsa denúncia eu desacredito pelo menos 10 verdadeiras. Então, o que a gente vai olhar nesse caso, né? Se a gente acredita que existe essa possibilidade de manipulação, né? E aí, manipulação, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque manipular, qualquer pessoa pode. A criança chora, a birra é uma manipulação. Mas uma manipulação intencional, no sentido de prejudicar outra pessoa, você precisa ter maturidade e desenvolvimento para isso. Então, a criança, às vezes, ela manipula em benefício próprio com coisas básicas. Eu quero esse copo, você não me dá, eu choro. Isso, em certa medida, é uma forma de manipulação. Mas a manipulação refinada, né, ou seja, uma falsa denúncia, ela exige muito mais processos psicológicos que muitas vezes, dependendo da idade, isso não está pronto. Então, é impossível. Então, muitas vezes a gente vai falar assim, se uma criança descreve um ato sexual de qualquer natureza, com riqueza de detalhes, em determinadas faixas etárias, isso é um indício forte, porque ela não tem como ter esse conhecimento e não tem como brotar na cabeça dela. Então, se ela descreve, e muitas vezes a criança usa sensações para descrever tato, formato, né? São descrições muito concretas. Então, você olha a fase de desenvolvimento. O que é esperado? Como que está o desenvolvimento dessa criança? E o relato dela, aí você consegue falar. Agora, se uma criança chega... tem uma vez que uma criança chegou para mim e falou assim, é porque fulano pegou nas minhas partes íntimas. O que é parte íntima? Não sei, foi a delegada que falou. Só reproduziu, né? Então, parte íntima, uma criança de 4 anos chegar e falar partes íntimas, aí eu vou tentar entender, porque ela pode ter ouvido. Mas o que você acha que é uma parte íntima? Aí ela falou assim, eu acho que é o meu bumbum e a minha pepeca. Ela fala, e aí? Então, o que aconteceu de verdade? Porque ele passou a mão no meu bumbum. Entendi. Então, essa criança não estava mentindo. Ela só apropriou de um vocabulário e descreveu porque ela ouviu as pessoas falando. Então, partes íntimas não é comum numa criança de 4 anos. Da mesma forma que pode chegar uma criança que... Teve uma outra criança que falou, né? Pegou e tal. E a um dado momento da entrevista, ela fala assim, minha mãe falou comigo que se eu falasse isso pra você, você ia gostar mais de mim. É mesmo? Por quê? Não sei, mas ela falou pra eu te falar isso. Mas ela te falou pra você falar isso porque você tinha que me contar a verdade sobre o que aconteceu ou era só pra você falar isso? Era só pra eu falar isso. Mas isso aconteceu? Aí ela parou, aí ela viu, tipo, estraguei, né? Porque a criança, ela ainda não tem essa antecipação tão longa, né? Tipo assim, eu tô fazendo isso, né? Então, a gente pega nesses casos. Porque aí essa relação mediada pelo lúdico, você cria uma relação de muita confiança com a criança. Então, às vezes, ela solta as coisas brincando. Então, a gente vai avaliando o contexto, porque a gente vai comparar muito, porque não é só a fala da criança daquele dia. A gente avalia as peças do inquérito que chegam pra gente, as oitivas, a gente ouve familiar, a gente ouve tudo. Então, nunca é só com base no relato da criança. E quando aparecem essas coisas, eu não posso desesperar, né? E falar assim, nossa, então é mentira. Não, eu preciso averiguar. Porque se eu afirmo que aquela criança que falou partes íntimas estava mentindo, porque aquela palavra não é típica, eu vim correr num perigo de às vezes, auxiliar que um abusador fosse colocado em liberdade. À medida que eu apuro com ela, aí eu entendo se existe algum tipo de mecanismo acontecendo, seja manipulação, seja o que se chama de alienação parental. Eu vou investigando com a criança para tentar localizar isso.